Escapar definitivamente para longe da vida que tínhamos experimentado desde o nascimento. Fixar-se em territórios bem organizados, onde realmente tudo era possível. E de fato foi o que fiz, mas só para descobrir, nas décadas seguintes, que eu tinha me enganado, que se tratava de uma corrente com anéis cada vez maiores. O bairro remetia à cidade, a cidade à Itália, a Itália à Europa, a Europa a todo o planeta. E hoje eu vejo assim, não é o bairro que está doente, não é Nápoles, é o globo terrestre, é o universo, ou os universos. E a habilidade consiste em ocultar e esconder para si o real estado das coisas. Olá, queridas e queridos ouvintes deste podcast. Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da nossa série especial sobre a tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Tá feliz, Nath, com essa série? Tô muito feliz, eu tava resistente, né, Bela, a fazer essa série. Eu queria fazer um episódio, porque eu achava que a gente não tinha o que falar em 4 episódios. Mas acho que foi bom a gente não ter o que falar, porque isso nos obrigou a estudar sobre isso, e eu adorei estudar e me aprofundar, que muitas e muitas camadas se abrem quando a gente olha para as emoções dentro da escrita de Elena Ferrante, né? Me espantei muitas vezes, e você? Eu também. Eu sabia que dava um bom papo, Elena Ferrante, porque a gente tomou muito tempo da nossa vida durante a quarentena, em que a gente conversou muito sobre Elena Ferrante e sobre o que a gente estava lendo na tetralogia, mas eu não sabia que ela tinha um universo emocional tão intenso e tão detalhado e tão presente, né? A gente abre e os pontos emocionais são muitos. Então, se a gente quisesse aqui falar de culpa, com certeza dava outro episódio. Nossa, com certeza. Arrependimento, orgulho, alegria, né? Então, é muito rico mesmo, assim. Então, se você chegou aqui agora e se você gosta de Elena Ferrante, leu Elena Ferrante ou lê Elena Ferrante, nós estamos conversando sobre a tetralogia especificamente, as emoções em Elena Ferrante. Esse é o 4º e último episódio. No primeiro episódio a gente fez uma introdução, no segundo episódio a gente falou sobre inveja, no terceiro sobre raiva, e hoje nós vamos falar sobre medo, que tem tudo a ver com esse trecho que a Isabela acabou de ler. Uma resposta ao medo é escapar. E de alguma forma, muitos dos movimentos da Lenu surgem nessa necessidade de escapar. O pano de fundo, a gente vai falar muito sobre isso hoje, é de medo nessa obra. E quando a gente lê esse trecho, a gente fala, será que tá só em Nápoles esse pano de fundo de medo? Ou será que tá todo mundo vivendo um pouquinho em lugares que não se resolvem? Mas antes da gente se aprofundar, vamos dar um recado rápido. Se você quer se aprofundar nessa conversa sobre as emoções, nós temos um curso online e nós vamos abrir a 6ª turma desse curso online em março de 2022. Então, se você quiser ser avisada ou avisado assim que nós abrirmos, é só deixar o contato no nosso site, ocursodasemoções.com.br/meavisa. Então vamos encerrar essa conversa sobre Elena Ferrante, já estamos com saudade. Acho que a Isabela começou a introduzir, né? Por onde a gente começa? Assim, a gente listou alguns pontos para trazer aqui nesse podcast, e um dos pontos é isso que a Isabela trouxe, que é como se essa obra tivesse o medo como pano de fundo o tempo inteiro. Um dos grandes pontos dessa obra, além da relação de Lila e Lenu, que a gente conversou muito no segundo episódio, é que as duas vão responder a esse pano de fundo de jeitos diferentes, mas de alguma forma isso dá nascimento a esse livro. Então essa necessidade, assim, tem uma coisa bem importante do livro, é a vontade da Lenu de sair daquele bairro violento. Ela fala disso o tempo inteiro, ela volta nesse ponto várias e várias vezes ao longo dos 4 livros. Você trouxe um ponto importante, né, Bela, de que a Nápoles delas duas é um mundo violento, né? Isso é muito curioso, porque antes da gente fazer esse podcast, a gente teve essa pergunta, né? Será que medo dá caldo
nessa tetralogia. Porque não tá explícito, né? Não é, mas quando você coloca uma lupa, tá nas entrelinhas o tempo inteiro, né? Tá todo mundo se movendo ali por medo. Então ele é estrutural dentro desse bairro violento. Em diversas formas isso é mostrado ao longo da tetralogia. Então uma das maneiras é na figura do Dom Aquile, logo que começa a Amiga Genial, que é a quem se deve respeito, a quem se teme, a pessoa que manda naquela sociedade. E uma outra coisa que a gente consegue ler ao longo da tetralogia são as palavras que a Lenú descreve a vida que ela tem. E daí um trecho é isso, né? O meu mundo é um mundo cheio de palavras que matavam. Que palavras são essas que matam, né? O que é conviver numa cidade que tem, como ela descreve, crupe, tétano, tifo, gás, guerra, torno, escombros, trabalho, bombardeio, bomba, tuberculose, supuração. Como que é viver nesse ambiente com tantas ameaças o tempo inteiro? Então, assim, depois quando a gente coloca uma lupa, a gente fala, meu Deus, é óbvio que essa obra fala de medo, né? Fala de fugir, ou de paralisar, ou de jogar as regras dentro do jogo do medo. E aí você traz um ponto importante, né? Fala de fugir ou paralisar. Eu remeto isso um pouco a como que cada uma das duas responde a esse medo. A Lenú responde a esse medo de alguma forma fugindo, escapando. Ela usa essa palavra, né, no começo do trecho que você leu. Então, de alguma forma, muitos dos movimentos da Lenú, eles começam nessa vontade de escapar. Depois ela vai voltar para Nápoles, mas até ela voltar, né, muitos dos movimentos dela, e mesmo quando ela está em Nápoles, o tempo inteiro é um pouco fora de lá, assim, né? Porque ela quer escapar desse bairro que é tão violento, desse mundo que é cheio de palavras que matavam. E a Lila vai responder, acho que a gente não consegue analisar de uma forma literal que ela vai responder com uma paralisia, mas de alguma forma, a rudeza que ela ganha, o jeito da Lila, que é um jeito meio defendido, assim, né? Que eu tenho a ideia que de alguma forma, por trás daquela expressão toda, ela está suprimindo ali, né, coisas que dentro dela, sentimentos que ela não quer vulnerabilizar. Então, elas vão responder de formas muito diferentes a esse mundo cheio de palavras que matavam, né? A esse mundo que é tão violento, a esse bairro que era tão violento, né? Uma vai escapar e a outra vai ficar ali de uma forma muito fiel àquele lugar, muitas vezes, mas ela fica endurecida de alguma forma, né? Faz sentido? Ela começa a jogar o jogo ao qual ela foi submetida desde o começo. Sabe o que eu pensei enquanto estava falando? Que ontem a gente ouviu um áudio de uma amiga falando sobre a tetralogia, eu e Nath juntas, e aí a amiga começava o áudio falando assim, ó, ai gente, eu sou tão a Lenú, eu sou tão igual a Lenú. Ai, Bela, isso é maravilhoso. O que a gente comentou, né? E aí a gente falou assim, que engraçado, né? Nunca ninguém fala, gente, eu sou tão a Lila. Nossa, eu sou total a Lila, eu me sinto a Lila. Não, né? Porque o ponto de vista tá muito embasado na Lenú. Então a gente tá vendo a visão da Lenú. E dentro dessa perspectiva, a gente pensando aqui que a Lenú é a pessoa que foge e que a Lila é a pessoa que joga o jogo, que entra ali no esquema, a gente acaba muitas vezes, eu pelo menos, considerando a Lenú medrosa no bairro. E a Lila corajosa. Mas isso também é um ponto de vista, não é? Porque quem disse que a Lenú é medrosa? É só o jeito que ela conta ali pra gente, que ela não sabe lidar com, sei lá, os Solaras, o Dom Aquile, o jogo do trabalho, né, insano ali daquela periferia. Então ela foge daquilo, né? Nas palavras dela. Mas será que é uma fuga mesmo? E é o jeito que ela conseguiu sobreviver àquilo, que ela conseguiu lidar com aquilo, né? Porque assim, a gente pode entender num primeiro momento como uma fuga, um escape, inclusive ela fala isso, mas a gente pode também pensar que ela sempre escreveu sobre Nápoles. Ela volta, ela retorna para as origens dela o tempo inteiro. Então, ela é uma fuga ou não é? Porque se fosse uma fuga, ela iria escrever de outra coisa, ela ia esquecer daquele bairro, ela vai contar a história das pessoas, ela vai contar a história do bairro, né? Ela vai provocar os poderosos em determinado momento, né? Ela fica até assustada, assim, porque ela tá contando histórias lá de dentro. Ela vai usar da escrita dela para tentar ajudar as pessoas. É bonito isso, né? Porque a Lila vai usar todos os recursos que ela
A gente falou muito disso no episódio passado, né? O quanto a Lila é vítima dessa opressão estrutural que a gente vive e a vida dela, né? O rumo que a vida dela tomou, de alguma forma, é uma tentativa de sobreviver a isso, né? Mas a Lila usa disso, né? Do que ela conseguiu fazer dentro daquele ambiente oprimido e cheio de violência, né? Como que ela consegue sobreviver a isso? Então ela vai casar, ela consegue ter algum recurso, um pouco de dinheiro, e ela faz todo esse esforço de alguma forma pelas pessoas ali, e aí o jeito dela ficar ali é ajudando essas pessoas, ainda que protegida por uma casca, né? Eu imagino a Lila meio com uma casca em volta dela, né? E ainda que protegida por uma casca, ela dá dinheiro para as pessoas, ela compra livro, ela ajuda as pessoas a estudar. De alguma forma, ela ganha uma força interna para poder estar naquele ambiente. Então, ela usa do que ela consegue a partir disso para ajudar as pessoas ali, porque a realidade ali é muito dura. Uhum. E a Lenu vai embora, mas de alguma forma também ela vai usar a escrita no momento que ela precisa ajudar a Lila, no momento que ela precisa ajudar os amigos, né? Talvez a ação da Lenu seja mais vista como fuga mesmo, porque eu tava lembrando que a mãe da Lenu, ela oscila muito com a Lila, né? Às vezes ela acha a Lila uma péssima companhia, e daí quando a Lila começa a ascender socialmente, ela fala, essa sua amiga que tá certa, tá vendo? Ela tá casada com fulano, ela tá bem, ela tem uma loja, e aí em determinado momento ela que tá certa, ela comprou a casa pros pais, assim que ela teve a possibilidade. Uhum. E a Lenu, ela se afasta dos irmãos, né? Tanto é que os irmãos acabam tomando um caminho bem diferente da vida da Lenu, assim. E às vezes é o único recurso que ela teve ali, é sair, né? O único jeito de ajudar. Não atrapalhar mais, foi talvez, né? Se afastando um pouco. E isso também é importante pro medo aqui. Nesse contexto periférico, triste, duro, o único jeito de você escapar muitas vezes é ascendendo socialmente, assim. Então, no caso da Lila, é casando com o Stefano ou com o Solara, como casou depois a irmã da Lenu. Porque o estudo é uma coisa que vai demorar muitos anos, é uma coisa que você vai depender de muitos fatores, é algo a longo prazo, assim, mas na hora mesmo, ascender socialmente é o jeito de você se livrar de viver com medo. Isso é muito triste, não é? Nossa, isso é muito triste. Isso, assim, não é Nápoles, né, gente? É São Paulo também. Eu sempre penso nisso. Uma amiga, num áudio, contando um pouco sobre a vida dela na periferia e relacionando como isso tem tudo a ver com a obra da Ferrante, como a Ferrante expõe na tetralogia. Ela disse, assim, que via a vida dos amigos, dos colegas de bairro, e olhava-se isso como uma máquina de moer gente a vida, sabe? Porque ela conseguiu, de certa forma, dar certo, entre aspas, né? Mas minimamente ter escolhas na vida. Mas muitos outros não. Nossa. E é o que a gente vê ao longo da tetralogia toda, né? A gente vai levando uns sustos, a gente fala, como assim? Como assim essa morreu sem nada? Logo antes de gravar, a gente estava falando, né, das personagens ali que a gente se assusta. E de alguma forma, a gente estava falando da Gigliola, por exemplo, né? Como que ela acaba, é triste, né? O jeito que a vida dela acaba, assim. E ela vai se casar com um cara que não é legal, que não gosta dela. E aí, esse é o jeito dela de não viver com medo. É louco, né? Mas ela vai viver com medo o tempo todo, de alguma forma. Enfim, isso é uma loucura, essa máquina de moer gente, contemplar a impermanência a partir da tetralogia napolitana. Essa ideia da máquina de moer gente, para mim, me remete muito a Camorra, né? Aquele ambiente que os poderosos vão moer os que não são poderosos, que não é muito diferente do que a gente vive hoje, sabe? Hoje mesmo eu coloquei uma notícia nas notícias emocionais que me deu raiva quando eu vi aquilo, sabe? O padre Júlio Lancelotti postou um morador de rua que se machucou trabalhando num parque aqui em São Paulo. Ele estava ganhando R$45 por 8 horas de trabalho. Se ele trabalhasse 12 horas, ganhava R$55. Ele se machuca e não tem uma assistência. Ele não tem nada que proteja ele, entende? Então, por que eles acham que um morador de rua pode trabalhar numa condição dessa? Muito subvalorizado. Mas não é muito diferente da realidade do bairro, Isabela. Porque o bairro é o quê? As pessoas que eram poderosas ali, que tinham dinheiro, elas exploravam, que foi o que aconteceu com o Antônio, por exemplo. E aí as pessoas vão se curvando a essa violência, vão se curvando ao jeito de funcionar daquela sociedade
para que elas possam viver, para que elas possam não morrer, ou não viver com muito medo, ou não viver muito miseráveis, assim. Ou né? em algum nível ser protegido, né? Porque tem isso, o Antônio acaba criando uma relação ali com Solara, que ele tanto odiava, e aí ele acaba, de certa forma, sendo protegido. E esse medo, né, ele aparece também em outros pontos do livro, né, Bela? Porque você sempre traz isso nas nossas conversas, que a Lenu, ela tem sempre o medo de ser desmascarada, tem uma coisa da impostora nela, ela sempre acha que o medo da Lila lançar um livro e ela falar, nossa, até nisso ela é melhor que eu, o medo das pessoas descobrirem que ela é uma farsa, o medo dela ser, né, dela chegar numa coletiva e não ter o que dizer. Ela tá sempre permeada por isso, Você sabe né? que eu amo? Eu amo quando ela começa a fazer as entrevistas e as pessoas fazem uma pergunta capciosa, assim, pra pegar ela no pulo. E aí eu amo quando ela começa a conseguir contornar aquilo, pegar a crítica e falar, veja bem, aqui foi minha limitação, tal, porque ela já tem uma frase pronta. Então, eu acho que eu sinto muito de perto o medo da Lenu nesses momentos, você não sente? Muito, nossa, muito. Porque é isso, né? Ela vai descrever muito mais. É o que a sua amiga falou no áudio. A gente nunca vai se sentir Lila, né? Porque a gente se identifica muito com essa mulher que sabe, mas não sabe direito do que eu tô falando. Como é que eu tô gravando um podcast sobre a Helena Ferrante? Lá no começo, quando eu falei eu não estava convencida de gravar esse podcast, não é porque eu não acho que a Helena Ferrante não dá uma boa conversa. Eu acho, claro que eu acho. Mas assim, o que eu tenho para falar sobre isso, entendeu? Não tô estudando profundamente isso. Nossa, tô querendo aqui fazer uma brincadeira de abrir as conversas que eu tenho com as minhas amigas, com você, sobre isso, que mexe tanto comigo, mas ponto. Aí por que isso não é válido, né? Tem que ser acadêmico para ser válido, né? Aí a gente começa a se questionar o tempo inteiro. Então, me identifico muito com a Lenu. E também é uma coisa que acho que um pouco a sabedoria ao longo dos anos traz, porque depois no final da vida, a Lenu olha para a obra dela feminista no começo da carreira e fala: isso aqui é claro, um recorte de um tempo, hoje já não faz mais sentido, minhas filhas vão tirar sarro, mas é um recorte de um tempo válido, então dá uma tranquilidade que esse fervor de ter que falar certo, de ter que mostrar quem eu sou, é bem claustrofóbico mesmo. E esse fervor de não errar, né? Como assim? Por que a gente não pode errar? Por que a gente não pode falar uma besteira no podcast? Por que A gente morre de medo de falar uma besteira no podcast. Por quê, né? Assim, nossa... Nós treinamos muito pouco isso, né? De poder fazer isso e de soltar e falar, tudo bem, isso não é a minha identidade, isso é só uma parte dela. Né? Isso é uma qualidade tão bonita. Aliás, voltando a notícias emocionais, e se você não segue as nossas notícias emocionais, elas acontecem no Telegram. A gente tem um canal, é só procurar o Curso das Emoções. Toda sexta a gente manda notícias emocionais. E hoje a gente mandou um videozinho da Andréa Beltrão. E é muito legal você ver uma vulnerabilidade espontânea, assim, da pessoa, né? Então é um vídeo com vários trechos de entrevista dela, e em algum momento uma pessoa fala, você disse isso, ela fala, eu disse isso, foi? É muito bom ver isso, porque essa é a vida real, né? Quando a gente tá aqui no podcast, parece que a gente tem uma certeza, o medo em Helena Ferrante. Mas na real não é isso. Daqui a 2 dias, de repente, a gente fala, putz, já ter falado isso no podcast. Nossa, isso. E aí tudo bem, porque a gente mudou de ideia, ou a gente estudou mais alguma coisa. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco aqui de uma fala da Júlis. Eu olhei a fala dela e falei, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. É isso, sabe? E tudo bem, a gente tá em constante movimento, né? E aí, Bela, o medo para Lila, né, vai aparecer nessa palavra que até hoje para mim é um pouco... O que é isso? De que ele está falando? É uma crise de pânico nessa palavra desmarginação que está tão presente na obra. E acho que esse é um outro ponto super importante de como é que o medo vai se manifestar na Lila, né? A gente pode ver, a gente falou isso o contrário, né, no episódio passado. A gente falou que a Lenu é da supressão e a Lila é da expressão. Só que aqui, quando a gente vai ver o medo da Lenu, ele tá muito explícito, né, porque ela vai pra Pisa na universidade, a gente fala, ali não é o lugar dela. Ela não tem o vestido certo, ela não tem os amigos certos. Aí ela entra na família do Pietro, que
tem um outro nível intelectual. Daí ela vira escritora, daí ela vira feminista, mas perto da cunhada dela, ela é uma feminista muito rasa. O tempo inteiro ela tá ali lutando por um lugar, tá ali no medo. Só que é como se o medo da Lila fosse meio que suprimido, né? E aí isso acaba virando uma... Nossa, Bela, é verdade. Uma desmarginação, esse nome que ela dá para isso que, quando ela descreve o que ela sente, para mim parece um ataque de ansiedade, uma síndrome do pânico ali, mas que dentro da obra da Helena Ferrante é, sei lá, uma sublimação das emoções da mulher, porque ela faz isso em outros lugares também, em Dias de Abandono, também acontece isso com a personagem principal, né? Em outros livros ela também cita esse momento ali que a mulher fica à flor da pele, e no caso da Lila, esse medo das coisas perderem as bordas, das coisas se dissolverem. Engraçado, né? Porque quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito me perguntando do que ela estava falando, né? Não tinha caído para mim essa ficha. E esse medo das coisas perderem as bordas tem tudo a ver com controle, tem tudo a ver com o que a gente estuda sobre medo, né? Porque medo tem a ver com isso, com a gente perder o controle. Por isso que o treino para a gente lidar com medo vai ser a gente investigar a realidade, a qualidade imutável das coisas, que a gente realmente não tem controle, que talvez as coisas não tenham borda mesmo, né? Então não tinha olhado, não tinha percebido isso até você falar. E não tem muito como falar de medo, Bela, sem a gente voltar no nosso assunto do episódio passado, que foi o nosso episódio mais emocionado. A gente não falou disso, né? Ah, é verdade. Eu só me dei conta depois, ouvindo o episódio. Eu sabia que eu tinha ficado muito espantada quando a gente foi fazer o roteiro, com o tamanho da raiva por trás desses livros. E a origem disso, né? Que a origem disso vem muito dessa opressão que a gente vive há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E não dá para desconectar o medo disso. A fonte da raiva e a fonte do medo talvez sejam muito parecidas nessa obra, porque, de alguma forma, essas emoções elas vêm como uma resposta a essa opressão de muitos anos. Nossa! Seja porque Lila e Lenu já nascem em uma condição de desvantagem porque são mulheres, mas porque também elas nascem naquele bairro violento que tem aquela forma de operar e que pessoas muito ricas e poderosas têm uma função ali muito avassaladora na vida das pessoas. De dar ou não dignidade para os outros, né? A gente tem que ver isso, né? A Lila entra no jogo, mas não totalmente, porque o Michele quer a Lila. Ela não entra nesse jogo dele, ele quer ficar com ela, ele é apaixonado por ela, né? Então ela entra, mas nem tanto. E de alguma forma ela tá o tempo inteiro em perigo, assim. Por isso que essa nossa perspectiva de que a Lila é corajosa, a Lenu é medrosa ali, né? Entre muitas aspas, é só uma visão que a gente tá tendo porque a perspectiva da fala é da Lenu. Porque a Lila com certeza tem muitas questões ali passando por ela. Exatamente. Então, no episódio passado, a gente tinha pedido para algumas amigas mandarem para a gente, como mulher, do que elas sentiam raiva. Porque, ao parar para olhar para esse tema no episódio passado, Isabela e eu fomos atravessadas por muita raiva e nos demos conta do quanto isso impacta a gente até hoje. Assim, nos nossos desejos, nos nossos movimentos, no rumo que as nossas vidas vai tomando, assim, né? E aí a gente tinha pedido para a Júlia de Faria. Ela acabou mandando depois, porque ela é mulher, e ela é mãe, e ela trabalha, e ela tem que responder a várias coisas que nem todo mundo tem. Foi muito legal ela não ter mandado antes, porque a gente tinha um trechinho aqui, que a gente tirou do livro, que a Isabela tirou do livro da Fabiane Sex, que eu acho que resume muito essa coisa do medo, e a gente não sabia de quem era esse trecho. E aí Isabela descobriu que esse trecho é da Júlis. Então a gente falou, nossa, e é esse trecho que a gente olhou e falou, meu Deus, é isso, né, Bela? Engraçado, né? E a gente colocou no roteiro exatamente do lado do áudio da Júlis pra ver como ela é coerente. E a gente não sabia que era dela. Ai, Júlis, é verdade, ela é muito coerente. Então vamos, antes de ver o trechinho que ela escreveu, a gente pode ouvir, são 15 segundos do áudio dela sobre do que ela sente raiva como mulher. Enquanto mulher, eu tenho raiva de ser a detentora de toda a carga mental de pequenos, médios e grandes grupos. Como que ela conseguiu falar isso em 13 segundos? Eu levaria 2 minutos para falar isso.
Bom, eu sinto essa raiva também, né, Nath? Você também? Muito, Como a arte é importante, né? Depois que a gente se debruça na tetralogia napolitana, esses assuntos que sempre permearam a gente, mas eles ficam muito mais à flor da pele. Então a gente ouve relatos, né, de casais amigos, e aí mostra uma perspectiva do homem e a gente já fala, epa, mas tem mais coisa aí do lado da mulher, né? E aí, olha o trecho que a Júlia escreveu no final desse livro, Helena Ferrante, Uma Experiência de Ausência. Não se engane nem por um momento. Não são apenas os limites do bairro que parecem se fechar ao redor das personagens, afogando sonhos, esmagando desejos. É que ser mulher é claustrofóbico. Se isso não é uma resposta do medo, eu não sei o que é, né? Porque essa palavra claustrofobia já me parece uma coisa muito parecida com ansiedade, com medo e com tudo que é apertado, né, para caber. Sim, e uma resposta à claustrofobia é uma resposta ao ambiente, né? Porque é o ambiente que tá te oprimindo ali. Então, ser mulher é claustrofóbico mesmo, eu concordo com isso, porque não é... É que a sociedade coloca a gente nessa caixinha de tolir nossos sonhos, de deixar as nossas ideias para depois, de carga mental, de interromper a nossa fala. De sentir que não tá bom, que a gente não fez o suficiente, que a gente não tem o que falar, de não ter voz, né, Bela? E a Lila viveu exatamente isso. Então, a primeira experiência da Lila de sucesso dentro da loja de sapato, cara, eles decidem para onde vai a obra de arte dela, o sapato mais desejado, primeiro, a coisa que ela mais guardava, eles resolvem entre eles ali. O acordo é de cavalheiros, né? Nós não entramos, a gente fica servindo cafezinho. Raiva e medo, medo e raiva, né? Como é que você vai falar de medo sem falar de raiva? Eu já tô morrendo de raiva. E daí eu acho que o bonito da Helena Ferrante também é isso, que ela abre essa história o suficiente pra gente captar essa atmosfera de raiva e medo, mas não é um panfleto político. Então, assim, essa história, ela é tão politizada, não é? Nossa! Quem vê achando que é um romance, cara, ela tá o tempo inteiro expondo as incoerências da esquerda, as incoerências do feminismo, ou sei lá, as diversas vertentes e como é complexo trafegar entre elas, enfim, é super político, mas não é um panfleto, né? Ela não tá ali, ela tá só colocando o contexto e a gente é que vai sentindo e captando. Eu imagino que muitas pessoas são envolvidas pela obra justamente porque ela começa como um romance e aí aquilo vai se transformando numa coisa muito parecida com a nossa vida, porque aquilo é a história, de alguma forma, da nossa sociedade, assim, né? Como ela diz no trecho que você leu lá no começo, que não é do bairro, que não é de Nápoles, que não é da Itália, que não é só da Europa e que é do mundo, né? Acho que estamos chegando ao fim, Bela, dessa conversa. Uma homenagem à Helena Ferrante, que, meu Deus do céu. Que pessoa! Em Franto Malha a gente vai ficando mais próxima dela, né? A gente percebe, meu Deus, pessoa, como ela pensa coisas, o jeito dela pensar é legal, como o jeito dela responder às pessoas é legal, né? Como ela tem muitas outras histórias, né? Quando ela cita uma outra coisa, você fala, ai meu Deus, que vontade de saber mais, de conversar com essa pessoa. E aí você tirou um trechinho de Franto Malha dela para contar um pouco sobre como tem camadas e camadas a escrita dela. Esse trechinho eu achei, meu Deus, acho que é um bom resumo de por que fizemos esses episódios. Ela diz assim: as feridas da existência são incuráveis e você escreve e reescreve a respeito, esperando ser capaz, mais cedo ou mais tarde, de construir uma história que definitivamente dê conta daquilo. Talvez seja o meu olhar tendencioso, mas eu acho que ela está falando que dê conta do que a gente sente, que dê conta das nossas emoções, assim, porque, não sei, a minha impressão é que eu não tinha muita clareza, e talvez ainda não tenha, de que muitas coisas que eu sinto, muito da minha raiva, muito do meu medo, muito dessa dificuldade de confiar, né, dessa coisa que eu me identifico muito com a Lenu, nessa impostora que está por trás, assim, eu tenho clareza do que eu sinto naquele momento, bom, estou achando que não sou o suficiente, mas eu não tenho clareza que isso tem uma fonte em outros lugares, sabe? Que não é nem só na minha vida, assim, isso tem uma fonte
muito profunda, muito profunda. Então eu acho que quando ela diz que dá conta daquilo, como é que dá conta dessa complexidade toda, né? Porque não é só a nossa história, é a nossa história misturada com a de tantas e tantas e tantas e tantas e tantas mulheres. E esse né? é o jeito de cultivar equilíbrio emocional, é não esconder as feridas, né? É tratá-las, é olhar para elas. Ai, como é que a gente termina esse podcast, Isabela? É isso, Helena Ferrante, quando estiver em São Paulo, vamos tomar um passa café? aqui em casa. Obrigada, Helena Ferrante, né? Eu acho que é um convite também, né? Ler Helena Ferrante, ela convida a gente o tempo inteiro a olhar para coisas da nossa história, assim, né? Até a próxima temporada? Até a próxima temporada. Até 2022. Que já vem em janeiro. Já vem em janeiro. Até 2022. Tchau.